Olá, pessoal. Esse é mais um episódio do Farol da Baixada, o podcast do Sindicato dos Bancários de Santos e Região. Hoje nós estamos aqui com o professor de ciências, biólogo, bacharel em biologia marinha. Tem um canal no YouTube com bastante seguidores, muitos seguidores. E ele vai falar para a gente sobre diversos vídeos bizarros e não bizarros de natureza, de animais, de plantas, e ele desvenda se é verdade, se não é, as curiosidades de cada vídeo. Muito legal. Obrigada, viu? Luciano Misael. Obrigada, Misael. Olá, obrigado. Boa tarde a todo mundo. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui, estar falando um pouco do meu trabalho, estar falando um pouco dos mistérios aí que a gente tem na internet, né? E acaba sendo muito interessante a gente ver a quantidade, né, de curiosidades e de dúvidas que as pessoas acabam tendo, né? E elas mandam isso para mim e eu acabo, de alguma maneira, tentando desvendar um pouco do que está no mundo da rede. É isso aí, vai ser bastante interessante, já fica aí com a gente. E também, ao meu lado, o Matheus Lima, também é usuário de redes sociais, produtor de conteúdo, é diretor do sindicato, dos bancários também, né? Empregado da Caixa Federal. Obrigada, viu, Matheus? Obrigado, vamos lá. Já posso fazer uma pergunta? Pode. Como é que surgiu a ideia de montar esse canal? Olha, qual é o nome do canal, né? Não, aliás, ela falou no YouTube, mas é no Instagram, é nos dois? Eu tenho no Instagram, no YouTube e no TikTok. Né? Todos os vídeos que eu produzo, eu acabo distribuindo para todos. Às vezes no YouTube tem vídeos um pouco mais longos, né? Porque a plataforma permite fazer essas postagens. E no TikTok e Instagram são vídeos mais curtos, mais certeiros, assim, né? Que o pessoal ultimamente acaba tendo maior consumo, né? E, na verdade, o canal ele surgiu, acho que um pouco antes da pandemia, né? Eu lembro que, na verdade, eu estava com uma ideia de fazer um canal de games, né? Então, eu até tenho um canal de games na Twitch TV. E aí, comecei a produzir, jogar com os alunos, jogar com muita gente online. Só que aí o canal não crescia, porque era numa plataforma que a gente tinha que não permitia chegar a muita gente. Aí eu falei, vou criar um canal então no Instagram, que aí do Instagram, né, eu vou atraindo as pessoas para o canal da Twitch e tudo mais. E aí eu comecei a criar esse canal usando a Cachola, né, que é o meu canal. E aí eu comecei a alimentar, no início era muita coisa de game, que era o que eu fazia. Só que aí os alunos às vezes falavam, professor, tenho dúvida disso, tenho dúvida daquilo, de alguma coisa de biologia, de ciências. Aí eu comecei a colocar ali também, virou uma bagunça no início. Até chegar o momento que percebia que eu era melhor fazendo os vídeos de biologia do que jogando videogame mesmo. Aí eu acabei não abandonando, né? Mas parei por um tempo o canal de game e comecei a me dedicar mais no canal de curiosidades de ciências, de biologia, né? Legal. E daí surgiu Usando a Cachola. Usando a Cachola. A Cachola. Cachola com CH. Cachola. Isso. E hoje em dia, eu acho que você nem se preocupa mais em procurar conteúdo, né? Na verdade, as pessoas mandam para você, que é verdade isso? Porque tem tanta produção, tanto efeito especial, e é difícil, se você não tem qualquer tipo de base, identificar, né? Então... Eu lembro que no início, eu tinha um trabalho grande de ficar garimpando, né, conteúdo. Falar o que eu vou produzir, o que eu vou falar. E eu fazia muito, não só os vídeos, mas eu fazia muito vídeo tirando dúvidas. Falava de curiosidades. Falava, você sabe, sei lá, quantas estrelas tem no universo? Né? Fazia vídeos, né, mais abrangentes de curiosidades, até que começou a chegar esses vídeos. O pessoal começou a mandar e falou, é verdade isso aqui? Aí eu olhava, você falava, dá para fazer o vídeo. Eu não sabia a técnica, né, o procedimento de fazer a tela verde, né? Eu achava aquilo... Eu já tinha até visto alguns vídeos na internet, mas eu não sabia como o pessoal fazia. Ele falava, não, precisa de um equipamento muito rebuscado, precisa de um estúdio, algo do tipo. Até que eu descobri que não, era um negócio muito simples. E aí o próprio Instagram começou a ter uma ferramenta de remix, né? Então você conseguia pegar o vídeo da pessoa e aí você falava sobre o vídeo da pessoa dentro do próprio Instagram, sem precisar fazer nada, dando os direitos autorais para a pessoa. E aí eu comecei a fazer dali começou a explodir, né? Porque aí as pessoas começaram a ver que eu estava representando elas de alguma maneira, né? Tava respondendo as dúvidas que elas tinham. E aí o canal começou a subir e crescer um pouco. Hoje ele
tá mais estável, né? Eu falo, a minha produção hoje é menor do que já foi. Tinha época que eu produzia 3 vezes por dia, né? 3 conteúdos por dia, assim. Era bastante coisa. Hoje eu consigo produzir, às vezes, pela rotina, né? De mestrado, de um monte de coisa, 3, às vezes, por semana, que é o que eu consigo, mas mesmo assim, graças a Deus, está indo tudo certo. E, Misael, e o teu público, você consegue identificar se é mais garotada de escola, estudante, se são mais jovens de faculdade? Ó, eu já tem algumas métricas, né, que você consegue analisar dentro, tanto do Instagram como do YouTube, de qual o público, né, maior que está consumindo aquilo. Eu tenho bastante jovens, né, bastante alunos, inclusive eles que mandam muitos vídeos também. Mas eu tenho um público muito grande que vai ali dos 30 anos, mais ou menos, até os 45. Então, é um público... É mesmo? Não dentro diria, da minha né? faixa etária. É. que acaba vendo, eu acho que talvez pega pela própria linguagem, né? E acaba consumindo bastante e me manda muita coisa, né? Hoje eu falo com a inteligência artificial, com as IAs, é muito difícil você realmente ver... assistir um vídeo e falar, será que é verdade isso, né? Hoje a qualidade está muito boa, né? Então é facilmente manipulável. A realidade é manipulável. Você é professor há quanto tempo? Há 17 anos já. 17 anos, 17 né? anos. Aí uma pergunta assim, a gente vive uma era de ataque à ciência, né? E como você estuda, é um estudante, é um profissional da ciência, né? Você começou a produzir esses conteúdos, que é muito bom. Seus alunos agora te seguem. Aí vem a pergunta. Depois que você passou a produzir esses conteúdos, tua relação com o aluno mudou ou continuou igual? Mudou. Eu sempre tive uma proximidade muito grande com os alunos, né? Antes das mídias sociais, sempre fui muito próximo com eles. Mas eu acho que isso favorece muito, né? Inclusive, já teve casos de alunos que nem eram meus alunos, né? Era pessoal que morava aqui na Baixada Santista, de começar a perguntar onde que você dá aula, né? Queria ir. Teve aluno que se mudou para a escola que eu dava aula só para ter aula comigo, assim. Fala, não, mas não é tudo isso não, né? Mas muda muito, porque às vezes uma discussão que está online já aconteceu, inclusive, de virar dentro de sala de aula, né? Eu falo, semana passada ou semana retrasada, tava uma discussão gigantesca na internet do tal do gorila versus 100 pessoas, né? Elas falam, professor, e aí, é verdade, não é? Porque um cara na internet está falando isso, outro cara está falando aquilo. Eu tento evitar hoje entrar em muitos vídeos polêmicos ou vídeos que gerem só a audiência, né? Eu falo, hoje eu tento criar conteúdos que tenham uma certa relevância e tenham um certo peso de caráter científico para as pessoas. Então eu tento evitar mais instrutivo, né? Então eu tento evitar um pouco nessas baboseiras, assim. Mas um vídeo que estava circulando geral na internet. E como é que os alunos trouxeram. Era o gorila contra... Quem venceria a luta, né? Um gorila ou 100 pessoas, né? Juntas. Eu peguei e falei, o gorila é um animal gigantesco, né? Um animal mais de 200 quilos. Se fosse 1 a 1, não tem como, né? Uma pessoa vai levar pior. Aí entrei em algumas discussões. Se não precisava nem ser 100 pessoas, né? Mas se fosse uma quantidade até razoável de pessoas que realmente quisessem derrubar e acabar com o gorila e soubesse fazer isso, que conseguiria facilmente, né? Até porque 100 pessoas é muita gente e facilmente derrubariam um gorila ali se todos fossem ao mesmo tempo coordenados, né? Falou, a gente vai precisar derrubar o gorila, vamos atacar o gorila e ok. Se todo mundo for, óbvio que vai ter aqueles que infelizmente vão acabar né? Indo de arrasta para cima, como diz na internet, mas seria uma briga vantajosa para os seres humanos, assim. Daria problema, mas traria para os nossos lados, né? E aí os alunos começaram a dizer, não, mas o fulano que tem sei lá quantos mil seguidores falou que gorila que levaria. Eu falei, vamos lá, biologicamente falando, né? Falando do ponto de vista biológico, o gorila é grande, é gigante, mas, né, 100 homens conseguem segura pelas pernas, segura pelos braços. Vai ter que, infelizmente, o único jeito de você derrubar um animal desse é fazer ele dormir. Então vai ter que, teoricamente, ter um certo enforcamento para ele acabar deitando ali, descansando e pronto, né? Então conseguiria, sim, agora sair na mão ia ser um pouco mais difícil. Ia ser mais Eu acho legal, porque... E como é que vê esse nome, Usando a Cachola? Porque a proposta é essa mesma, né? Eu vi vários
E assim, bom, tá aí mostrado isso. Vamos pensar um pouco, mas é isso, né? Usando a cachola. Na verdade, o nome era de um antigo blog que eu tinha, né? Já fui para a época dos blogs também, né? Então, era um blog que eu alimentava com o conteúdo que eu fazia em aula prática. Então, eu fazia várias aulas práticas ao longo da semana e ia postando nesse blog, né? A experiência dos alunos, ia contando um pouco. O nome eu não me lembro porque veio usando a cachola, né? Acho que deve ter sido alunos, assim, que eu sempre pego as ideias dos alunos. E aí, quando eu fui para o YouTube e para o Instagram, eu falei, vou trazer esse nome, já que é o nome que eu já usava, os alunos já pouco mais frequentavam ali o blog. Falei, vou trazer e acabou dando certo, acabou ficando. E, inclusive, né, que eu falo, bora usar cachola, galera. Foi aluno que deu também. Porque aí eu falava, vamos lá, vamos tirar a discussão. Aí eu entrava na sala de aula, os alunos, vamos lá, galerinha, bora usar cachola, bora usar cachola. Aí, vou pegar esse jargão aí. Esse jargão bem moderno, né? Bem moderno. E jovem gosta disso, né? De ver, né? De experiência, de trocar ideia, de ser instigado a... através dessa curiosidade que você desperta, você consegue colocar o conteúdo, né? Isso. E até desmistificar uma série de coisas, né? Eu lembro que época de pandemia, com discussões, né, de toma vacina, não toma vacina, toma remédio, não toma remédio, o que pode, o que não pode. Esse canal até foi bom, assim, para muita gente que assistia e falou, mas o fulano tá falando que não tem que tomar vacina. Eu falei, gente, mas vamos lá, a vacina é assim, assado, ela é feita, né, tem um benefício. Então, de alguma maneira, as pessoas davam credibilidade, né, para o que a gente estava produzindo. Isso eu acho que é a coisa mais importante, principalmente no mundo hoje de desinformação, né, de muitos conteúdos mentirosos, muitos conteúdos fakes, né? Se tem alguém ali para tentar mostrar que não é bem assim, por mais que a pessoa que esteja do outro lado tenha milhões de seguidores, né? Às vezes ela não é o profissional da área, ela só está falando algo que ela ouviu de alguém e só está reproduzindo. E aí, infelizmente, isso vai, por ela ter milhões de seguidores, vai levar para milhões de pessoas também isso, né? E aí, se a pessoa não tem um canal de checagem, né, para confirmar, fica difícil. Eu lembro que teve uma época que teve uma discussão muito grande de um vídeo que eu fiz, que era sobre orquídea azul, né? Hoje em dia você vai no mercado, já tem um tempo, mas você vai no mercado e às vezes você encontra aquela orquídea de coloração azulada. E aí eu tinha recebido um vídeo, a pessoa mostrando como que faz aquilo. Porque, na verdade, aquela cor azul é tingimento, né? Aquela cor azul é quando a planta começa a dar a haste floral dela, eles fazem pequena inserção, pequeno furinho, e aí injetam normalmente corante azul, anilina, né? Alguma coisa do tipo. E os próprios vasos condutores da planta vão distribuir aquela coloração para a flor que é branca. E aí eu peguei e expliquei isso na internet. Falei, você compra... E elas normalmente são caras, né? Essas flores, essas orquídeas azuis são R$200, né? São bem caras, assim. Enquanto que a branca custa 30, essa azul custa R$200. E eu falava, você vai comprar? Beleza, você gosta da planta azul, mas é de mentira, né? Ela é tingida. Quando cair a flor e for nascer de novo, vai nascer branca, não vai nascer azul. E aí teve um monte de gente na internet, não, você é mentiroso, isso não acontece. Eu falei, não, mas gente, olha, vai no mercado. Aí comecei, virou uma discussão, porque eu fui no mercado e o próprio fabricante ele tem que falar isso da etiqueta, que é tingimento. Aí eu mostrava a etiquetinha, eu falei, tirei foto, coloquei na internet, falei, tá vendo? Tá aqui falando que é tingimento, que isso vai cair. Aí as pessoas, mas como é possível? Fui enganado a vida inteira. Eu falei, não. Fui enganado a vida inteira. Do mesmo jeito que o pessoal acreditou que nascia... dava peixe em coco. Dava peixe em coco. Esse foi um outro vídeo que acho que tem 1 mês, 2 meses, né? Começou a circular um vídeo de um rapaz na internet que ele mostrava ele abrindo coco e dentro do coco tinha peixinho dentro do coco. Ele falou, não, aqui na minha fazenda, aqui no meu sítio, sei lá, os peixes nascem no coco, né? E todo mundo acreditando. Eu falei, gente, isso é inviável, biologicamente plantou não tem. Coqueiro no rio, né? Eu falei, é inviável, não tem como, não. Todo mundo na internet, não, porque você que tá mentindo, o cara tem. E um monte de gente acreditando. Eu falei, gente, tem um perigo, tem alguma coisa aí, tem alguma mutreta que ele faz nesse coco aí que coloca o negócio dentro. Mas ele tá cortando na hora. Eu falei, tá bom, mas tem alguma coisa. Aí depois de um tempo, esse cara soltou como que ele fazia, né? Ele mostrava que ele fazia um corte, realmente embaixo, abria. Aí ele colocava o peixinho lá dentro, segurava, tanto é que ele ficava segurando o coco de um jeito só, cortava ali
e abria conforme o coco normal, mas embaixo estava tampado. Eu falava, ó, tá vendo? Era assim que eu fazia. Eu falei, aí, ó, tô falando para vocês que não tem como um peixe nascer dentro do coco e o pessoal não acredita. E tem uma hora que a câmera sai um pouco, né, do quadro, assim. Aí você falou, nessa hora aí é que a mágica acontece. Mas a mágica dele era isso, era antes, né? Porque ele tirava e fazia um corte por baixo, né? Usando a faca, então ficava bem prensado, não permitia que a água caísse. Sim. E o peixinho ficava lá dentro, coitado, né? Porque ele não é de água de coco, né? Não ia acabar morrendo se ficasse muito tempo ali. Então, no seu canal, você costuma avaliar se o vídeo é fake ou é real, né? Avalio. Teve algum vídeo que você falou, cara, não sei dizer, tô na dúvida. Teve foi logo quando eu comecei nesses vídeos, assim, de fake ou real, que aí depois eu fui lá pedir desculpas até. Era um vídeo que você tinha um peixe, né? Um peixe estava num buraco, assim, dentro da água, e aí você tinha um outro peixe parecendo uma enguiazinha que entrava dentro da boca do outro peixe. Um peixe abria a boca e a enguia entrava dentro da boca do peixe. E ficava lá. E assim, na natureza existem esses tipos de relações ecológicas, né? Que um peixe entra dentro da boca do outro para fazer limpeza, né? Uma relação ecológica muito, muito conhecida. Inclusive, tem o peixe cirurgião que faz isso, inclusive com os tubarões, né? Então, o tubarão abre a boca. Eu falei, gente, deve ser real, né? Porque existem uma série de peixes, uma série de... Na internet, não sei o quê. Aí foi um menininho. Falou, não, esse vídeo é mentira. Eu falei, não é, pode ser, pode existir. Ele, não, é mentira. Mas o vídeo era muito real, o vídeo. E aí eu falei, deixa eu procurar, né? Aí peguei aquele vídeo e aí fui jogar na internet, fui olhar umas outras produções, aí eu vi que, na verdade, são vídeos montados. Isso existe muito, né? Na Ásia, o pessoal faz muito vídeo montado. E era um vídeo gravado de trás para frente, na verdade. Então, eles pegaram um peixe realmente que estava ali morto, colocaram o bicho dentro da boca do peixe, e aí começaram a gravar, né? Então, o bicho saía da boca do peixe, só que na filmagem eles colocavam reverso. Então, parecia que o bicho estava entrando lá na boca do peixe. Eu olhei e falei, cara... difícil, né? Falei, agora eu preciso me dedicar um pouco a isso. E aí daí começou a vir um monte de bicho de macaquinho, né? Tem muitos vídeos que até quando eu vejo vídeo desse eu tento denunciar. Mas de macaquinho preso na boca do jacaré, macaquinho preso na rede, né? Então eles criam situações com o animal de prender realmente o bicho e ficar tentando resgatar ali só para as pessoas olharem e falar, coitadinho, olha só, o cara tá tentando resgatar. Mas não, foi tudo... Só para ter curtida, seguidor... Foi tudo montagem, tudo a base das curtidas dos seguidores. É porque eu acho que daqui a pouco vai começar a chegar vídeo para você que não tem nada a ver com biologia para você analisar, né? Às vezes... Não, é pior que já chegou, já vieram alguns vídeos... Não me lembro de cabeça agora. Eu ia te perguntar, em 2018 a gente teve uma facada, eu ia perguntar se é fake ou não, mas não vou fazer isso contigo, né? Olha, é bem difícil. Tem que analisar. Depende do ângulo. Mas você acredita que o ser humano foi na Lua? Porque é polêmico esse vídeo. Então, é polêmico, mas eu prefiro acreditar que ele tenha, sim, ido para a Lua, até por conta dos diversos estudos, né, dentro de... que a gente obteve após essa ida à Lua, em relação à gravidade, em relação a conhecer melhor questões de órbita e tudo mais, e o que possibilitou hoje a gente mandar uma série de foguetes, uma série de satélites para a Lua. Óbvio, quando você olha, né, você analisa, assim, você fala, nossa, mas será? Né? Tem gente que não acredita até hoje. Tem gente que não acredita até hoje. Perdido nos espaços, né? Lembra? Foi uma grande guerra, uma grande guerra civil, né? Ali de tentar quem vai primeiro. E eu prefiro acreditar que assim, eles realmente tenham pisado lá, né? Tanto é que hoje a maior visão do homem não é mais nem Lua, né? Já chegar a pisar, por exemplo, em Marte e ver como que é em Marte. Também tem muita gente que fala, mas ele nunca também mandou sonda, né? Não sei. Será? Eu costumo dizer assim, que uma das sondas que chegaram lá em Marte, óbvio que existem já uma série de estudos, mas uma das sondas que chegaram era um robozinho que olhava para diversos locais e basicamente via deserto, assim, né? Não via nenhum ser vivo, vamos dizer assim. Elas nos perguntam às vezes, mas será que existe vida? Eu falei,
E se, eu costumo até brinco com eles, e se, imagina que com um marciano quisesse mandar uma sonda para a Terra, para ver se teria vida na Terra. E se ele, de repente, através de uma série de estudos, ele não conseguisse identificar, né, por fora, se teria vida ou não, mas essa sonda caísse no meio do deserto do Saara. E olhar para um lado, esse robozinho olhar para o outro, teoricamente só iria ver areia, terra ali, porque o espaço de exploração foi pequeno, né? E falar, não tem vida na Terra, volta para Marte e é isso, a Terra não é habitada, né? Óbvio que não é assim, mas poderia ser sim uma especulação assim para a gente ter dentro da ciência. Eu acho que tem muito a ver com tudo é relativo, né? Então, a verdade, porque a gente está nessa época, tudo é relativo. A verdade passou a ser relativa. Então, você assiste algumas gravações no Instagram, principalmente, de histórias, você vê que é inventado. E como é que vai? Tem espaço para falar essas histórias? E tem pessoas que acreditam, né? Eu morava na Antártida, não sei o quê, eu era sei lá como é que chama, eu tinha 3 metros de altura, eu era um professor e tinha 3 metros de altura, eu era cinza e azul, sabe? E outras coisas mais, né? E as pessoas vão acreditando, então... Mas vou te falar que a mídia sempre teve muito essa questão de gerar produto para que as pessoas assistissem. Então, quando eu falo, depois que você entra na biologia, você começa a olhar para o Animal Planet, History Trend, o History, esses animais de produção científica com outros olhares, assim. Inclusive até antibiológico, assim, porque boa parte dos vídeos antigos, eles eram todos montados. Eles eram montados. Então, aquele negócio do cara tá andando no meio da floresta, de repente, olha, encontrei um bicho aqui. Tipo, é mentira. Na verdade, o que acontecia ele tinha uma equipe que ia pro meio do mato, ficavam lá caçando o animal. Aí, assim que encontrasse o animal, às vezes segurava o animal, prendia o animal, aí chamava a pessoa para ir gravar. Às vezes demorava até semanas para a pessoa ir gravar, e aquele animal ficava preso. E aí chegava no momento e armava uma situação ali para a pessoa encontrar o bicho desse jeito, né? Então, muitos... biólogos, né? Muitos pesquisadores dessa área ficaram famosos fazendo esse tipo de vídeo fake, né? Então, esse negócio de fake na internet já existe há muito tempo. Porque antigamente era o que existia. Então, vou encontrar um bicho super raro, não sei o quê. Às vezes ficava lá meses alguém caçando aquele bicho até encontrar o bicho e dar na mão do pesquisador que tinha. Então, é algo... São montagens... Tem que saber os bastidores. Que acontecia. Inclusive, tem muitas cenas engraçadas até, né? Tinha um ator que ele fazia uma apresentação desse que ele é largado no meio do mato, lá ele tem que sobreviver X tempos lá, só ele com o kitzinho que ele tinha. Isso. E aí, é óbvio que na filmagem mostra ele lá sofrendo e tudo mais, não sei o quê. E aí acaba aquilo, aí tinha como que é? As gravações por fora. Mostra, de repente, cenas, assim, dele sentado lá, batendo um rangão, comendo com a equipe, assim, né? No momento de pausa dele, para depois ir gravar. Então, assim... Infelizmente, infelizmente não dá para acreditar. Não dá para acreditar em tudo. Eu lembro que teve uma época que chegou um vídeo eram 2 rapazes, aparentemente deviam ser asiáticos ali, aquela área deles entrarem no meio do mato e montar uma casa no meio do mato, assim. Então eles ficavam cavando e criavam ductos, criavam túneis, criavam casa, criavam piscina, só com uma pazinha, assim. E aí mostravam um vídeo acelerado, eles realmente fazendo, mostrando, tirando, limpando, Aí depois já chegou os vídeos mostrando o por trás dos bastidores. Na verdade, tinha uma equipe por trás, o pessoal ia, cavava, mexia. Aí quando ia gravar, entrava eles lá, fingindo que estava gravando, mexendo. Aí cortava, ia lá, tirava. Então, assim, é tudo muito produzido, né? Para agradar as pessoas. A gente imaginava que, tipo, a internet ia dar mais clareza, né? Mais certeza, não. Aí você fica mais em dúvida, né? Com essas coisas. Então. Ela pode dar mais clareza se você souber, se você tiver o pingo da dúvida. Tem isso, né? Acho que hoje na internet você acredita muito no que você quer acreditar. Então, qualquer conteúdo, você tem meios hoje que você consegue verificar se aquilo realmente é real. Por exemplo, a água do peixe. Será que um peixe vai crescer dentro d'água? Né? Você pode simplesmente assistir e falar, beleza, é verdade, ou ficar com a dúvida e tentar ir atrás e pesquisar e correr.
e correr atrás. É óbvio que isso demanda tempo, né, da pessoa, às vezes demanda, não sei, ficar muitas horas, às vezes tentando achar persistência para achar uma resposta. E, às vezes, a gente sabe que hoje, infelizmente, as pessoas não têm esse tempo. Então, elas preferem acreditar no que recebe, né? A tia do WhatsApp mandou a mensagem do WhatsApp lá com uma fake news e o cara olhou, bateu o olho e já sai espalhando para todo mundo sem realmente verificar aquilo. Então, assim, a internet ela pode trazer muita clareza se a gente quiser e souber achar essa clareza das informações, né? A dúvida é sempre boa, né? Tipo assim, alguém que estuda um determinado assunto, faz um trabalho de científico e na conclusão desse trabalho vê que não procede essa dúvida, não perdeu tempo, porque outros cientistas vão usar e falar, alguém já foi por aqui e não é o caminho, né? É isso. Então, a dúvida é boa você ir atrás, né, de resolver. Sim, eu falo, a ciência ela se baseia nas perguntas. Nas né? perguntas. E aí quando você chega numa resposta, não quer dizer que parou ali. Porque aquela resposta positiva ou negativa, ela vai te dar outras direções, né? Então, se aquilo que você acreditava, você comprova que não é, então se não é desse jeito, então qual é o outro jeito? Aí vai te levar para um outro caminho, para outras possibilidades, né? Para outras pesquisas, ou é o que a gente chama de pesquisa base, né? Vai servir de uma base para quem vem atrás olhar para aquilo e falar, ó, alguém já fez realmente desse jeito e não deve ser assim, então deve ter outras explicações, né? A ciência ela é muito mutável, né? A gente, desde que surgiu, a ciência já mudou muita coisa, né? Antigamente não se sabia da existência de material genético, de células, de tudo isso, e a ciência rolava. Mas a partir do momento que você começa a entender material genético, começa a entender um pouco de hereditariedade, como que funcionam os processos, isso vai te dando outros caminhos até para descobertas de vacinas, de doenças, entender como que o corpo funciona, entender doenças raras, como que elas acontecem. Tudo são passos lentos. Infelizmente, né, quando a gente trata de vida, trata de ciência, é uma coisa lenta. Não dá para simplesmente ir muito rápido, porque às vezes pode passar desapercebido algumas informações cruciais ali, né? E isso é uma coisa importante também, porque às vezes as pessoas olham na internet, né, as receitas milagrosas, né? Muitos vídeos que o pessoal gosta é isso. Quando fala de corpo humano, quando fala dessa parte estética. E aí o pessoal vê receitas milagrosas na internet porque alguém falou, ó, para ir para academia você tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, tem que fazer assim, tem que fazer assado. Aí eu paro para olhar e falo, será? Será que você precisa comer 40 ovos para você ficar forte? Será que tem todas... Será que é saudável? Aí você começa a fazer a pessoa a se questionar, será que é saudável você comer 40 ovos? Né? Será que existe algum humano normal que comeria 40 ovos e uma série de outras coisas somente para manter uma musculatura? E será que você precisaria de toda essa musculatura? Aí você começa a ir para outros caminhos que, infelizmente, a internet também leva, né? Principalmente os jovens. Eu acho que o maior público afetado é o jovem. Porque acaba vendo por trás da tela, né? Aquela pessoa perfeita, aquela pessoa que tem um corpo perfeito, aquela pessoa que faz isso, que faz aquilo... E, infelizmente, acaba influenciando de uma maneira negativa a vida dessas pessoas. E eu sempre falo para os alunos, falei, ó, cuidado com os produtos, né, que o pessoal começa a vender na internet prometendo 1 milhão de coisas, porque às vezes a pessoa usa, fingindo que está usando, eu uso esse produto aqui porque é bom, não sei o quê, e sempre depois tem um linkzinho para você clicar, para você comprar aquele produto, né? Então, assim, às vezes ela não está sendo tão boazinha assim com você, né? Na verdade, o interesse dela acaba sendo outro ali. Então, infelizmente, tem muito disso. Daí os jovens acabam caindo nesse momento. E que tem menos experiência, né? Menos maturidade, menos vivência das coisas, né? Aliás, bom, começando essa história de internet, de celular, aí dá papo para outra. É verdade, né? Não é? Os efeitos do celular, das redes, né? Na vida dos jovens, né? Tem se mostrado bem. Isso influencia demais de maneira negativa, né? Eu falo com toda essa mudança que a gente teve na educação de pós-pandemia, porque a gente, antes da pandemia, a gente tinha um público jovem de uma maneira, né? Jovens mais centrados, jovens que estavam ali, tinham maior interesse dentro de sala de aula, tinham um tempo de atenção maior com a gente. Chegou um momento de pandemia que ele ficou ali praticamente 2 anos só na tela. Só na tela. Né? As telas, vídeos rápidos consumindo isso. Aí quando ele voltou da pandemia para a sala de aula,
Virou uma competição gigantesca. Então a gente até a escola ficou, né, pela tela, né? Eu falo, o início da pandemia foi até interessante, assim, porque a gente tinha uma troca, realmente, por mais que existisse a tela ali, existia uma troca entre a gente, todo mundo câmera ligada, você estava vendo, estava discutindo. Eu achava que a gente ia sair melhor da pandemia. Acho que chegou um momento que o aluno começou a perceber que, eu não preciso assistir a aula, que eu dou um jeito de adquirir uma nota. E aí começou a muitos lugares, até comigo, né? De você ficar dando aula para ninguém, né? Você falava ali para um monte de telinha, né? Um monte de bolinha na tela. E eu falo, e nessa época da pandemia, para tentar até puxar os alunos, eu sempre usava efeitos na câmera. Então nunca aparecia o meu rosto. Então era pegar até os vídeos antigos aí que eu tenho no YouTube, era vídeo meu, sei lá, vestido de... Eu usava uns efeitinhos que mudava o rosto, a caricatura. Então, às vezes, aparecia era uma banana, aparecia era um palhaço, aparecia sei lá, cada aula era um personagem diferente que tava, Homer Simpson, sei lá. E pra ver se eles prestavam, pelo menos no início ali de atenção, falavam, vou ver qual é o personagem de hoje, né? Porque antigamente, não, eles sumiram da internet. É interessante você, porque como você está em sala de aula, você dá aula para o primeiro grau, né? Nossa, eu dou aula de segundo ano do Fundamental 1, né, os pequenininhos, até terceiro ano do ensino médio. Nossa. Eu trabalho com uma faixa grande, assim, de E aí você, empiricamente, tem condição de dizer que eles entraram de um jeito na pandemia e saíram de outro jeito, né? Porque quem não está em sala de aula não sabe disso, né? Tem essa percepção. E eles estão viciados, né? A gente está viciado porque é muito fácil isso aqui, né? Isso aqui traz muita coisa pra gente. Só que eu falo, para nós adultos já é meio difícil a gente controlar o tempo de tela, né? O que vai fazer. Às vezes você olha e fala, não, preciso fazer tal coisa. Para o jovem, às vezes não, ele vai ficar ali e aquilo acaba sendo muito atrativo. Isso, o usar a tela acaba liberando, né, hormônios que dão prazer, né? Então, quanto mais rápido ele vai mudando, mais informação, mais prazer ele vai tendo para aquilo. E no momento que ele chega na sala de aula, ele tem que parar com isso e ter aquela aula mais lenta, né? Eles têm essa dificuldade. Por isso que eu acho que, assim, com essa nova lei de tirar o celular de sala de aula, eu sei que é polêmico em muitos casos, em muitas situações, mas eu acho que ela é boa para tentar mostrar que, assim, é importante a gente ter o celular, mas em momentos adequados, né? Os lugares adequados. Sala de aula não é lugar para ter celular. Eu uso muito celular em sala de aula em atividades. A gente sempre fez muitas atividades com celular, com inteligência artificial, usando. Mas eu falo, para fins pedagógicos, para fins de produção, ele é válido. Isso aqui é uma ferramenta ótima. Agora, para distração, acaba sendo um grande problema, né? Ainda acho que vai ter um bom tempo até tudo isso se ajustar, a gente talvez nem sei se a gente volta a ter uma educação assim, né? Um sistema em que tudo funcione sem isso aqui, mas a gente precisa tentar algumas maneiras de frear, porque assim, isso tem feito muito mal, né? Principalmente para mais jovens, os menorzinhos ainda, né? Eu ouvi uma frase sobre isso, que assim, tiraram o celular das crianças, né? Aí falaram assim, agora tem que tirar dos pais. Tem que tirar dos pais, mas para mudar, né? E aí você me lembrou uma outra pesquisa também, que eu não sei nem se é verdade, mas eu vi esse dado, que escolas de ponta da Europa, que já tinha digitalizado o estudo há muito tempo antes da gente, já está voltando para o livro, para o GIS, porque eles identificaram que os alunos caíram em criatividade. Então, tirou tablet, tirou tudo, voltou para livro, giz e lápis e borracha, né? Não, isso eu acho que deve ser real, esse dado. Porque, assim, a gente precisa ter uma série de estímulos ao longo da vida e do desenvolvimento para chegar em determinados pontos, né? Então, você nunca vai ver uma criança, um bebê, já sair correndo. Né? A gente tem que pensar, um próprio bebê, para ele começar a andar, ele precisa ter ali uma série de processos para ele começar a andar. Ele vai ter a firmeza dos braços, né? Ele vai virar de bruços, ele vai começar a se apoiar. A partir do momento que ele começa a se apoiar, ele vai começar a tentar apoiar sobre 4 pernas, né? E ali ele vai começar a engatinhar, até ele ter toda a firmeza do tronco para ele conseguir escalar pela primeira vez e ficar em 2 pernas. E dali dar os primeiros passos. Então, assim, tudo existe uma sequência, né, natural que deveria acontecer.
E aí, às vezes, acontece de uma mãe querer adiantar as coisas e, ao invés da criança engatinhar, já quer fazer a criança andar, né? Segura pelas mãos, assim, para a criança andar. Às vezes, ela até anda mais cedo. Só que aí, por conta disso, ela deixou de ter alguns estímulos necessários lá, que aí, para ela correr, para fazer atividade física, isso pode influenciar nela de até ser meio desagitada no início, até entender como que funciona o corpo dela e tudo mais. É muito visível isso também quando você tem um estirão, né? O menino, quando tem um estirão de crescimento. Às vezes ele tem uma certa habilidade, de repente cresce muito rápido, né? Desenvolve muito rápido, ele fica meio desajeitado, né? Bate em tudo, cai tudo. Por quê? Porque ele está tentando reaprender a entender o corpo dele. E isso é para tudo, para escrita, né? Para a leitura é um negócio importante, né? O ler um livro, o escrever algo, isso aí libera não só hormônios, mas libera uma série de processos, cria uma série de processos dentro do nosso corpo que faz aquilo ter um sentido. A partir do momento que eu deixo de exercer isso, eu passo a usar algo que faz meio que automático, a gente perde parte motora fina, parte motora grossa, questões de criatividade, porque até para ter uma criatividade você precisa partir de um problema. Né? Você precisa ter uma situação e às vezes você precisa pensar por um longo tempo em cima daquela situação do que seria mais fácil e melhor, né, para você chegar num determinado produto. E hoje, quando você usa as ferramentas, ele já te dá pronto. Quer dizer, que estímulo que você teve, que pensamento que você teve. E aí você pega um jovem que acaba sendo menos criativo. Ele tem uma ferramenta potente na mão, mas ele é menos criativo. Ainda mais a gente pensando, né, com hoje a inteligência artificial que cria tudo. Eu falo, o ChatGPT, o Gemini, sei lá, todas essas ferramentas, elas são muito boas. Desde que você saiba o caminho que você precisa chegar, para onde que você precisa ir, para te dar ideias, eu falo, eles são fundamentais. Agora, a partir do momento que você começa a usar para criar as coisas para você, aí é que a criatividade... Para você não pensar, para elaborar, né? Porque eu já ouvi dizer que são menos inteligentes, vou usar essa palavra, né? Não sei, mas tem tudo a ver com isso, né? Com pular etapas e deixar de usar também. Quando você deixa de usar... E aí a gente vai ter, às vezes, cada vez mais um jovem que tem uma quantidade de ferramentas muito grande e vai ser o escravo, é isso, é o escravo da tecnologia. Né? Ele não sabe olhar, analisar uma situação e ver dentro daquela situação se qual que é mais interessante ou não, e até voltando, né, para as fakes, né? O que é fake news ou não, porque ele está tão acostumado com tudo tá produzido, tudo tá ali muito perfeito, tudo tá bom para ele, e não sei qual o futuro que a gente vai ter, onde que a gente vai parar com isso ainda. Já pensou, né? Isso também é outra história, né? Vamos ser conduzidos por máquinas? Vamos... né? Porque tem vários... É engraçado, tem alguns filmes que da década, sei lá, de 80, 70, e que mostravam alguém manipulando, alguém poderoso manipulando toda a humanidade, aquela humanidade ali que retratada no filme, e todo mundo... Ninguém sabe que aquilo está sendo manipulado, né? Mas existe. Sim. E aí... Você fala, isso é coisa delírio de autor, né? Diretor de filme. E as coisas estão chegando, né? E as coisas estão chegando, porque essas redes, esses big tech aí que são as donas dessas redes, na verdade, elas deixam passar e deixam produzir, deixam publicar o que elas querem. Então, a gente tem a sensação, eu imagino assim, né? Nós somos livres, nós estamos numa democracia, nós fazemos, né, consumimos o que queremos. Nós fazemos e consumimos e aprendemos e lemos e tudo, o que eles deixam fazer. É o neoliberalismo, basicamente, implantado, né? É isso. A gente acha que tem o controle das coisas, mas não. Falo, a rede social hoje, né, a internet hoje, ela trabalha com uma ferramenta gigantesca que, né, as pessoas não têm a ideia de como funciona, que é o algoritmo. O que é o algoritmo, se não, né, uma ferramenta das grandes empresas de manipular o dado, né, de fornecer para você aquilo que ela acha que é melhor para você. Porque é basicamente isso. A partir do momento que, estou vendo um vídeo de biologia, ali o algoritmo entende que, eu gosto de biologia.
Então, eu vou começar a te fornecer mais conteúdo daquilo para você ficar mais tempo dentro da plataforma e é isso. A partir do momento que ele colocou alguma coisa lá e eu passei rápido aquele vídeo, não é interessante, o próprio algoritmo já entende. Pô, esse vídeo não é interessante para essa pessoa, então não funciona, eu vou dar outro, porque o que eles querem é isso, é público. Sempre é um público. E por isso que a gente vê muitos vídeos sendo produzidos com essa questão do chamar atenção sempre, né? O pessoal fala, dos 3 primeiros segundos você tem que falar qualquer coisa, uma baboseira, algo para a pessoa ficar ali e tem que as informações passarem muito rápida, muito... para a pessoa, quando eu vou prestar atenção, tipo, acabou o vídeo, né? E eu acho que não, tem que ser um pouco diferente, a gente tem que processar as informações, tem que falar de uma maneira que dê para compreender, que dê para entender. Então, estou indo um pouco na contramão aí do... E fora, quando... Por exemplo, programas que, dependendo do assunto, eles não são entregues. Você não deixa... ele não deixa ser publicado, ser, né, alimentado, ser distribuído. E, dependendo do assunto, é distribuído. Sim. Então, não, mas isso acontece. As palavras que são usadas. As é um tipo palavras, de censura. Né? Tem muito vídeo que eu faço de biologia, às vezes eu tenho que tomar cuidado para não falar palavras. Tanto é que, por exemplo, tem a sanguessuga. Então, dentro do vídeo, eu tento evitar de falar sangue, porque é uma palavra que... sangue, né? Normal, mas dentro da plataforma, o algoritmo lendo aquilo, ele pode começar a entender que seja um vídeo violento, um vídeo que esteja falando, né, sobre coisas ruins, ele corta o vídeo, assim, ele não distribui o vídeo. Então, eu sempre tento achar meios para falar de uma maneira diferente, para que a pessoa entenda do que está sendo dito, para evitar essas barreiras, que elas são importantes, né? Porque eu acho que quando você tem um vídeo que trate de violência, né? Que trate... essas coisas realmente não deveriam ser distribuídas para as pessoas. E aí é um meio das plataformas de brecarem esse tipo de vídeo. Mas, em contrapartida, acaba brecando vídeo que também não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E aí a distribuição acaba não sendo feita direito. Você também é biólogo marinho, né? Isso. A gente tem dados aqui de poluição dos nossos mares? Tem. Com relação à cocaína, né? Foi uma coisa recente até que saiu. Qual que é o impacto na vida marinha e se é possível recuperar esse mar de novo? Eu falo que assim, a gente vive aqui, Santos, São Vicente, que é uma ilha e a gente tem uma história. Então, assim, a gente vive cercado por água, né? Então, assim, tudo que a gente joga dentro do mar influencia diretamente a nossa vida. Tem um pessoal muito legal, uns amigos meus, da Unifesp, inclusive, que já há alguns anos eles trabalham cocaína dentro do pescado, outros tipos de drogas dentro de pescado, hormônios dentro do pescado. Então, eles fazem coletas no mercado de peixe, né? E direto, às vezes, com um pescador de alguns organismos, levam para laboratório e analisa ali o quanto de determinadas toxinas, determinadas de drogas, eles estão encontrando dentro do pescado, inclusive plástico, né? Tem um colega meu que trabalha muito com microplástico. E, incrivelmente, tem encontrado microplástico na carne dos animais. Quer dizer, qual é o impacto para a gente? É gigantesco. Né? Primeiro que a gente já está dentro de um ambiente, a gente está se banhando, está tendo uma recreação num ambiente que tem níveis de contaminação não só por metais, com cocaína, mas de esgoto, né? Que sim, a gente acaba tendo. E uma das coisas, inclusive, que eu sempre falo para as pessoas, às vezes quando eu faço vídeo andando na praia, eu falo, tá vendo, tem uma bandeirinha aqui na praia, né? Bandeirinha da CETESB, as bandeirinhas verdes e vermelhas. Eu falei, quando tá vermelha, é porque a qualidade da água, né? A balneabilidade, ela não tá própria para você ir tomar um banho de mar e estar ali na areia. Tá com algum risco ali de contaminação grande. E as pessoas não nem ligam, percebem, não ligam, estão lá, né? Mas agora, além desse problema que a gente pode ter na pele e tudo mais, a gente tem um problema de consumo, que a gente vai estar consumindo. Né? Eles fazem coleta de peixes, de pescados, direto com o pescador e direto do mercado do peixe. Quer dizer, é algo que está indo para a mesa das pessoas. E qual o nível, né, de toxicidade, qual o nível de interferência a gente vai ter isso a curto e a longo prazo? Porque é sabido que, por exemplo, metais pesados, eles vão acumulando, né? Existe um processo chamado de bioacumulação e biomagnificação. Eles se acumulam nos organismos e acumulam ao longo da cadeia trófica, né? Da cadeia alimentar. E o topo da cadeia acaba sendo os maiores níveis de toxicidade. E quem está no topo da cadeia? Por exemplo, a gente.
Eu falo, existe um peixe que ele não deveria ser consumido, porque ele é um topo da cadeia alimentar, né? Que são os tubarões. Aí fala, não, mas a gente não come tubarão. Come com outro nome, né? Porque na hora que você vai no mercado do peixe, você não vai comprar um tubarão, você vai comprar ele como... Esqueci o nome agora. Sardinha, não. Cação. Cação. Você vai comprar como cação. O que é o cação? É tubarão jovem. Então, o pescador vai, recolhe tubarão, sardinha. Recolhe o tubarão e coloca lá o tubarão para ser consumido na forma de cação e não deveria. Por quê? Porque ele é um topo de cadeia alimentar, topo da cadeia alimentar. Quer dizer, o nível de poluição dentro dele são os mais altos que existe. E se você for consumir, quer dizer, você está adquirindo um nível muito grande de toxicidade, de metais, de cocaína, de uma série de coisas. A não ser que um leão consuma você também, né? Isso, aí ele vai ter um outro nível. Aliás, depois a gente pode mudar, mas tinha um vídeo, gente, o Misael mandou vários vídeos para a gente mostrar aqui, mas infelizmente eles estão num formato do Instagram já, e aí vocês não vão conseguir perceber. Mas tem um, né, Julie? Pedi para a Julie colocar, tem um legal. É o único que estava em Show de baixo. horizontal. Olha, é um cação saindo do... É um cação saindo. Isso aí é o nascimento de um rinoceronte. Eu acho que é bem legal, né? Quando pega os vídeos de nascimento. E apesar de, por exemplo, muitos vídeos que mostram, assim, né, um pouquinho de sangue, ou algo do tipo, a própria plataforma já corta o vídeo também, não deixa sair, dependendo da plataforma. Esse não mostrou muito. Mas um fato interessante quando a gente vê, né? Olha lá o pai, não faz nada. É a mãe, acabou de levantar, é a mãe. Tá pendurado ali a placenta. É verdade. E é uma coisa que os animais têm muito legal, por exemplo, a questão do comer placenta, né? Até um tempo aí o pessoal, até o ser humano começou a querer comer placenta, uma coisa que não tem muita necessidade. Jura? O pessoal faz, enfim, não vou entrar na discussão, porque tem um monte de gente famosa aí que sai comendo placenta, faz pílula de placenta. Fala, tem tanta coisa melhor pra gente se nutrir que não tinha necessidade de ser a placenta. Mas dentro do reino animal, né, dentro dos bichos placentários, dos mamíferos placentários, o comer a placenta, além de fornecer um pouco de nutriente para a fêmea que às vezes está debilitada, teve um monte de filhote, também é algo que, por exemplo, faz com que ela reduza ali coisas para chamar a atenção de predador. Então, se ela deixar a placenta ali, facilmente pode vir um predador, por exemplo, ali um rinoceronte. Facilmente poderia a hiena ser atraída por ali. Odor, né? Pelo cheiro, né? Pelo odor. Cheiro. Leão ser atraído por aquele cheiro e comer não só a placenta, mas pegar o filhote que está indefeso. Então, a questão da mãe comer a placenta é para reduzir isso. E a questão do filhote já nascer e já começar a andar, também tem relação com ele ter que se virar logo. Porque se ele ficar lá muito tempo parado, também acaba o cheiro dele, né? Ele chorando ali, ele chamando a mãe, acaba sendo um atrativo para os predadores. Por isso que a gente vai ver a maioria, né? Grande parte dos animais quadrúpedes nasceu, já tem que levantar, já tem que correr, já tem que sair daí o mais rápido possível, né? Que senão vira comida dos predadores. E você trabalhou em zoológico também, Trabalhei né? em zoológico. E aí viu muito nascimento, teve muita... Olha, Quanto tempo você trabalhou? Trabalhei 2 anos lá no Zoológico de São Vicente, né, o antigo horto municipal. E de filhote, nascendo, eu vi filhotes de macaco prego, eu lembro que nascia bastante. Mas quando eu cheguei lá, eles já não eram tão filhotes, mas já eram juvenis dos leões também, né? Então, na época, a gente tinha ali 5 leões que a gente... 5 leões, né? Tinham 3 machos e 2 fêmeas no recinto, no espaço que a gente cuidava, além de onça, né? De hipopótamo que tinha. Vocês entravam no ambiente deles? Assim, a gente nunca entrava diretamente dentro dos recintos com animal solto, né? Até por conta de... Segurança, né? De segurança. Apesar de uma vez eu ter que entrar... Eu lembro que foi uma... Não sei por que eu fiz isso, né? Mas acontece. Teve uma vez que a gente precisou fazer algumas manutenções nos cambiamentos, nas grades, né? De um recinto para o outro. E precisava passar algumas graxas, assim. Eu lembro que precisava passar numa graxa que estava do lado de fora. E nesse período tinha um leão, era o mais velho, eu não vou lembrar o nome dele, eu acho que era Nange, o Nargan, era uma coisa assim. Era o leão mais velho e ele sabia já das artimanhas, então ele sabia que sim, toda noite a gente guardava os animais, né? Guardava os leões do espaço de
de exposição para dentro do recinto, até para ele ficar de uma forma mais segura, não ter problemas. E aí tinha bicho que não queria entrar, assim. Aí não tem o que fazer. Como você pega um leão e coloca para dentro do recinto de novo? Mas guardava como? Só dava o comando e eles iam? É? Então, alguns pelo comando ia, mas a grande maioria entrava por conta da comida. Porque o horário da alimentação era dos felinos, é o horário noturno. Então eles já sabiam, né, o horário que estava a comida chegando, eles já estavam com fome, a gente colocava a comida lá dentro do recinto, abria o cambiamento e ele entrava para comer. Certo. E esse macho, às vezes, ficava, 5 dias do lado de fora. Com fome, porque ele não queria entrar para comer, ele queria ficar bem bom lá, assim. E aí teve uma vez que ele estava numa parte bem alta, assim, da exposição e precisava fazer essa manutenção, porque o cambiamento não estava circulando direito. Eu lembro que o biólogo na época falou, não, vai lá, eu fico aqui cuidando dele. Eu fico aqui do lado de fora, olhando, senta lá com... Olhando, fazer o quê, né? O que ele ia fazer? Tô filmando aqui, ó. Na época nem tinha, né, celular, senão a gente tinha essa exposição que a gente tem. E aí ele falou, senta e vai passando graxa ali e tá tudo certo. Eu falei, beleza, né, então tá bom, ele tá falando, né, eu leigo, recém-formado, né, no processo de formação, entrei, fui passando a grade. Eu lembro quando eu cheguei na última, né? Que era mais longe, assim, da porta. Naquele momento que eu tava na última, o leão ele levantou, assim, e falei, ai, meu Deus, pronto. É agora. Mas aí tem aquela questão, né? Se ficar o bicho come, se correr o bicho pega. Então, eu tive que ir rápido, mas não correndo, a ponto de atiçar ele. Aí eu lembro que eu andava, assim, rápido, meio que suando, já tremendo. Ele levantava e começou a caminhar, assim, ó, lentamente. Falei, ai, meu Deus. Mas deu tempo de chegar na porta. Quando eu cheguei na porta e fechei a porta, ele desceu com tudo e veio na porta. Assim. Aí ele veio? Ele veio na porta. O coração foi na boca. Assim, eu falei, nossa, quase você que falou pro biólogo que você fez o quê? Não, ele falou, ele não ia te pegar, não. Eu falei, não. Ia te pegar. Mas foi algo que o coração veio na boca, assim, né? Foi um perrengues que já passei dentro do trabalho zoológico. Mas foi uma experiência muito boa, assim. Aprendi muita coisa. Vi muita coisa errada, vi quanto que os pais já são irresponsáveis ali dentro, né? Eu lembro de, às vezes, final de semana, que era o momento que tinha uma maior circulação de visitantes, né? E na época, o zoológico lá não cobrava a entrada. Então era aberto, então ia todo mundo, assim. E acontecia de pais chegar, por exemplo, tá vendo os animais lá, tá vendo o macaco prego, e falava, vai lá, filha, dá comida pro bicho. Aí você vai lá e fala, não pode dar, né? Porque ele tem uma alimentação restrita, tem uma dieta, você tá dando salgadinho, algo que vai fazer mal para ele pode ficar doente, enfim. E às vezes já teve vezes do pai pegar e atravessar o recinto, assim, atravessar a área de segurança para a criança ir lá e dar comida pro bicho. Jura? E aí teve uma vez que... Nossa, foi horrível, assim, que no momento que a menina virou, era uma menininha pequenininha, no momento que a menina virou, o macaco prego pegou o cabelo dela e puxou ela, assim, pra grade. Nossa. E ela gritava, e o macaco aí gritava, atiçava mais, aí veio outros pra puxar também. E aí eu lembro que saiu um tufo de cabelo, assim, na mão do macaco, a menina chorando, e aí o pai, mas reclamando, queria processar todo mundo. Eu falei, mas você que tá errado, você que colocou sua filha aqui, ó, você que não tá pensando na segurança da sua filha. Ele não chamou ninguém, né? Mas deu uma confusão gigantesca de como que o pai ele é irresponsável. Já, inclusive, teve na onça já. Do pai colocar o filho para chegar perto para ir fazer carinho na onça. Tipo, carinho não. Imagina. E o recinto da onça, as grades são muito menores. Por quê? Porque diferente do leão, ela é até mais arisca, ela é até mais... ela ataca mesmo. Assim, ela parece que é boazinha, mas não é muito, não. E aí ela passava devagarzinho, ficava arrastando a cabeça na grade, como se fosse um gato pedindo carinho, né? Aí falava, coitado, quer carinho. Aí o pai colocar lá, assim, a criança. E se não é a gente olhasse e falar, tira daí, não sei o quê, teria acontecido problemas ali, graves, né? Eu lembro que tinha um hipopótamo lá, né? Tinha. Na época ele chamava, a gente tinha dado o nome de Popô, né, pra ele. Popô. Não, e aí eu vi alimentando ele, era uma melancia inteira que punha na boca e ele mastigava. Melancia toda? Inteira. A gente colocava pra você ver o tamanho da boca, era uma boca bem grande. A gente colocava abóbora também, ele fechava a abóbora, assim. É uma força tremenda. E os hipopótamos são os animais que mais têm problemas na África, né, de ataques, né, de pessoas morrerem na África por acidente. O pessoal acha que, tem acidente com o leão. Não. O que mais mata é hipopótamo.
porque são animais extremamente territorialistas. São animais que quando você está dentro da água, a água é o ambiente deles, né? Então, às vezes, tem muito momento que as pessoas estão passando de barco, né? De embarcações, e às vezes não vê que tem um hipopótamo ali no meio, principalmente se ele tiver com filhote, com cria, eles saem da água assim, colocam a cabeça e eles partem para cima, eles derrubam a embarcação, dá sérios problemas, sérios problemas. São animais que parecem ser, apesar de eles serem herbívoros, né? Eles não se alimentam de carne. São animais herbívoros, mas geram problemas gigantescos, assim. São um dos mais temidos, até dentro do reino africano ali. Eles se sentem ameaçados, você... Porque eu acho que eles atacam se sentem ameaçados, né? De invadir o espaço, né? De invadir o espaço, de pegar o meu filhote. Então, eles têm esse negócio de cuidado entre eles. Existe muito vídeo de leão mesmo sendo atacado pelos hipopótamos, até crocodilos gigantescos, de tentar pegar filhotinho, e aí vai todos os hipopótamos para cima, e são animais de toneladas, né? Então, o bicho daquele em cima já era, é uma vez só. Agora, a tua pós-graduação é educação ambiental, né? Então, quer dizer, alarga mais ainda, né? O conhecimento, né? Eu estou há 6 meses, entrei no mestrado, né? Eu tenho seguido, apesar de ser o mestrado dentro da educação, eu tenho feito ele puxado mais para a educação ambiental, né? Para uma área que eu cuido e trabalho já há muito tempo, que é a aquaponia, que é cultivar peixe e hortaliças, né, a partir da água do peixe. Que, na verdade, não é uma técnica nova, é uma técnica até milenar, né, quando a gente pensa lá nos povos egípcios, eles já cultivavam os seus grãos, os seus cereais à margem do Nilo, que nada mais é do que uma água repleta de nutrientes do peixe, né, das tilápias, aquela água extremamente nutritiva. Então, eles usavam aquele ambiente para cultivar a sua comida. E hoje tem uma técnica, né, que o pessoal faz, que a gente cultiva dentro de caixas, né, dentro de tanques, peixes, e aí o peixe que eu uso, inclusive, é a tilápia. E aí dessa água da tilápia, ela acaba alimentando todo um sistema de bancadas, como se fosse a hidroponia, né, que hoje é bem comum também, a gente encontrar a verdura hidropônica, aquela que tem a raizinha, né, nos mercados. Só que qual a diferença? A hidroponia, você coloca uma mistura de nutrientes na água e a planta vai se nutrindo daqueles nutrientes. Muitos desses nutrientes são nutrientes sintéticos, né, produzidos em laboratório e tudo mais. A aquaponia, ele não. Todo nutriente ela vem da própria água do peixe, né? Do próprio xixi, do próprio cocô, que passa por um tratamento, por um sistema de filtragem e vai fornecer os nutrientes para as plantas crescerem. Consequentemente, a planta tira o nutriente da água, tira o excesso de nitrogênio, né? de amônia que vai estar na água e acaba filtrando essa água, devolvendo uma água limpa para o peixe. É um sistema fechado, né? Onde tem um desperdício muito baixo de água, já que diferente da irrigação tradicional, né, da agricultura tradicional, que você coloca uma quantidade de água, a planta absorve, só que o resto acaba evaporando, acaba sendo absorvido, né, tem a infiltração do solo. Na aquaponia, não. Na hidroponia, a aquaponia, não. Você tem um sistema, a água está ali. Você só precisa repor ela a X tempo, dependendo do ambiente, mas a planta sempre está em contato com a água, não tem desperdício. Então, é um sistema bem legal que os alunos trabalham lá. Eles curtem bastante, ver o desenvolvimento. Do peixe, né? O que costuma ser cultivado nessa aquaponia? Aquaponia. Qualquer planta que tolere grande umidade, vamos dizer assim. Inclusive, existem sistemas de aquaponia com frutíferas. Então, por exemplo, hoje, lá na escola, eu faço o cultivo das verduras mais tradicionais, né? Eu tenho alfaces, vários diferentes tipos, tem agrião, já coloquei algumas punks, né? Plantas alimentícias não convencionais, almeirão, espinafre, já coloquei couve. Então, as mais tradicionais a gente acaba cultivando. Mas existem cultivos que o pessoal faz com mamão, por exemplo. Cultiva em caixas com pedra, né? Então, a água vai circulando por entre as pedras, a pedra dá um sustento, uma sustentação para a árvore cresce em meio a esse sistema todo. Nossa, que legal. Olha... Gente, olha, legal, né? Dá o like, compartilha, se inscreve no canal. E mais uma coisa, sigam usando a cachola, né? Do Misael. Tem mais alguma coisa, Misael, que você deixou de falar, que você acha que tem que abordar? Contar uma história de sala de aula. Toda vez que eu conto, os alunos acham que, às vezes, até mentira, que é história de professor. Mas ela aconteceu mesmo. Eu lembro que era
uma turma de 8º ano, e foi logo no início, né, da carreira com o professor, quase há 17 anos, 16, 17 anos atrás. E eu estava numa sala de aula dando aula de genética, né? E dentro da genética existe um conteúdo que fala da tipagem sanguínea, né? Então a gente estuda os tipos de sangue, como que faz, né, a herança sanguínea, sangue O, sangue A, AB, né? Então a gente estava fazendo alguns exercícios, entendendo aquilo. E aí veio uma menina, assim, eu lembro que a sala estava agitada, todo mundo querendo descobrir qual que era o seu sangue, fazer o cruzamento genético ali da tipagem sanguínea. Aí a menina levantou a mão e falou, professor, o meu tá dando errado. Eu falei, por quê? Porque o meu pai, ele é O. E minha mãe é O. Eu falei, o tipo sanguíneo O é um tipo recessivo, né? Ele tem que vir um gene recessivo de cada lado da família, né? Do pai e da mãe. Eu falei, se o seu pai é O e sua mãe é O, eles são Izinho, então você é O também. Ela, não, professor, o meu é A. Aí naquele momento ficou... A sala que tava... aquela bagunça, né? Todo mundo parou, olhou pra minha cara assim, tipo, ficou esperando a resposta. O professor falou muito hoje já. Falei. Já falou. Desculpa. Nada. Aí todo mundo ficou olhando assim. Aí eu olhei pra ela e falei, você tem certeza? Ela falou, tenho, porque eu já precisei fazer exame de sangue, já fazer o meu é A. Aí eu olhei, assim, respirei fundo e tive ao meu favor o sinal que bateu, né, naquele momento. Aí bateu o sinal, eu falei, próxima aula a gente continua, preciso sair para ir para outra sala, próxima aula a gente continua e a gente vê esse assunto. E fui embora, né? Eu cheguei na sala dos professores, estava a coordenadora, e falei, aconteceu assim, essa situação com a menina. Aí ela falou, então, o que está acontecendo? Ela é adotada. E a mãe e os pais estão querendo contar para ela. Eu falei, já era, tipo, ela já sabe, já sabe, descobriu da pior maneira, infelizmente, dentro da aula de biologia. Então, assim, o estudo também ele traz muito disso, né? Eu falo para meus alunos, se você tiver, por exemplo, os pais com, né, olhos azuis, obrigatoriamente o filho vai ter olho azul. Se o filho não tem olho azul, tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa por trás, porque a genética não permite. Agora, é óbvio que os pais podem não ter os olhos azuis e o filho ter, porque aí é uma herança recessiva. Agora, se obrigatoriamente eles têm olhos azuis, o filho tem que ter olho azul. O azinho. Isso, o azinho. É coisas que a genética acaba trazendo pra gente. Muito legal. Obrigada, viu, Misael? Foi muito bom. Obrigado, muito bom. Adorei demais fazer parte. Obrigado. Vamos lá, vamos que vamos. É isso aí, Matheus. Gente, olha, sigam aí, Usando a Cachola, tá certo? E compartilha e dá o like aqui com a gente. Até próxima quinta. Até mais. Tchau.